Minha mãe sofria por causa de nossa rudez com ela e se tornava ainda mais tensa, ainda mais impaciente. Meu pai se sentia sufocado nessa atmosfera familiar, mesmo sendo ele o responsável por inaugurar o ciclo de violência no ambiente doméstico. Eu vi em seus olhos que ele queria fugir, ir para longe da família, ser jovem e livre novamente. Via sua melancolia e o amargor no qual a melancolia se transformava. Eu sofria com essa atmosfera. Meu irmão sofria com ela. Nós fazíamos nosso pai sofrer de volta. E a situação piorava. O Desabamento, do Edouard Louis, é um livro forte, direto e, ao mesmo tempo, hesitante. Ele já começa: não senti nada quando soube que meu irmão tinha morrido. Essa é a primeira frase do livro, né? O Desabamento. Só que, ao mesmo tempo, mesmo colocando essa premissa, eu era uma pessoa distante do meu irmão era alguém que eu não amava, que eu não amei e que eu não me importei que ele morreu. Esse irmão, ele também é retratado como uma figura complexa, né? Ele também não é um personagem plano, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, até é complicado falar isso sobre a obra do Edouard Louis, porque ele afirma estar dizendo a verdade e se a gente se mune do vocabulário que a gente geralmente usa para falar de literatura, a gente, na verdade, está indo contra algo que ele mesmo fala, porque tem outro livro que ele fala que ele escreve contra a literatura, né? Então, é como se ele nos convidasse a ler, de fato, a partir da chave da realidade. O irmão do Edouard Louis foi uma pessoa muito violenta, que teve atitudes muito violentas, homofóbicas. Ele bebia e ficava muito agressivo, ele não respeitava o limite das outras pessoas, inclusive do próprio Edouard Louis. Era alguém que se sentia sempre perseguido, sem perceber que estava ele mesmo perseguindo as pessoas, né? Se sentia vítima do mundo. E aí acabava fazendo as outras pessoas de vítima. Então, ele é uma figura que, por um lado, ele é odiável, né? A gente consegue entender essa postura do autor de se afastar desse irmão. Mas ele também coloca outros lados. Ele, por exemplo, tem uma cena em que o Edouard Louis conta que precisava pintar a casa e não sabia pintar e chamou o irmão muito caprichosamente ajudou ele por dias e se ofereceu a ajudar. E ele, em relacionamentos, era muito amoroso com as mulheres. Era alguém que ele parecia manifestar uma violência que não era dele. Era como se fosse um meio através do qual a violência do meio se manifestava, né? Então é como e o Edouard Louis fala da violência como um fluxo mesmo, né? Ela não tá na pessoa fixa, ela vai passando de uma pessoa para outra, né? A violência circulava entre nossos corpos como um fluxo, como uma corrente elétrica. Ela estava por toda parte, não pertencia a ninguém. Mas uma das grandes forças da escrita dele é essa composição instável entre a dureza e a doçura, né? São relatos muito fortes, muito contundentes, mas que tem algo de uma afetividade que transborda ali, parece. Eu acho que se o Edouard Louis não se sentisse tocado por esse irmão, ele não escreveria sobre ele. É um livro que tenta justamente investigar que tipo de relação é essa e que tipo de luto é esse. Ele coloca em questão, o Edouard Louis, justamente, tem um capítulo que é um diálogo dele com o fantasma do irmão, e esse capítulo, ele levanta questões muito importantes eticamente, sobre a escrita de alguém que não pode se defender porque já morreu, mas acho que a gente pode expandir essa discussão para a escrita de outras pessoas que não podem escrever, seja por que motivo for. Inclusive, acho que levanta a possibilidade de sentir culpa, né, por estar escrevendo esse livro. Então,
Acho que tudo isso também faz parte desse processo de luto muito específico por conta dessa relação que praticamente já não existia, ou existia de uma maneira muito específica, que era através da distância. Eles se relacionavam através da distância. Silêncio e desaparecimento. Passei 48 horas naquele quarto de hotel, talvez um pouco mais. Não fiz nada. Esperei. Voltei para casa e por anos não pensei mais no meu irmão. Nossa vida não era nem a minha vida, nem a dele, mas a distância entre nós. Apesar de, por um lado, parecer que se trata de um narrador muito seguro de si, é um narrador que hesita, que fala o tempo todo que não sabe, que procura informações, né? E esse não saber é algo que é constitutivo no livro, assim, né? Ele é estrutural. Annie Ernaux, por exemplo, recusa o rótulo de autoficção. Ela fala, eu não faço isso. O que se diz que eles fazem é a autossociobiografia, né? Que é tentar dizer de um ambiente, de um grupo social, de uma sociedade através da história de uma pessoa, através da história de uma vida, que ultrapassa a si mesma, que acaba sendo a história de outras vidas também. Enquanto meu irmão bebia, eu estudava filosofia, lia romances. Enquanto meu irmão bebia, eu viajava. Nada pode revelar essa distância entre nós. Nada pode revelar a distância, porém, a distância revela tudo. A distância é uma memória. Até quando não pensava em meu irmão, eu não o esqueci.